fazer uma breve apresentação sobre o tema da cidade. E essa breve apresentação eu coloquei nos e-mails que nós divulgamos o nome de Cidade Invisível, né? Então, eu chamo de Cidade Invisível no sentido de chamar a atenção para a necessidade de pensar o que alguns autores chamam de cidade real, né? Há hoje já uma vasta literatura nesse sentido, né? Alguns autores, enfim, de conhecimento mundial, como o Mike Davis, autor de Planeta Favela, ou Marcelo Lopes Souza, né, que tem uma série de livros na dinâmica da democracia participativa. Enfim, Paulo Gomes sobre a questão da condição urbana, e aqui mesmo na UF o Rogério Reis Baerte sobre a questão do mito da desterritorialização, para não falar de professores que estão presentes, como o professor Wagner Morgan, a professora Regina Bilenstein, vem seguidamente colocando essa preocupação com uma cidade inclusiva, ou seja, uma cidade real é aquela que, para além do planejamento, é aquela cidade que pulsa, que vive, né? Então ela cria sua própria dinâmica, né? Ou seja, são uma série de autores, uma série de indagações que vão, de certa forma, fazer um enfrentamento a um certo modelo que caracterizou um período da chamada modernidade, né? Ainda a modernidade, por si mesma, ela tem vários períodos, né? Mas essa modernidade mais recente na história do Brasil, né? Com isso se veio a Fundação de Brasília, né? E a ideia de macroprojetos arquitetônicos, né? Cunhados na dicção de Le Corbusier, né? Então, o que vem se chamando a atenção que muitas vezes a questão da arquitetura nem sempre acompanha o que alguns autores chamam de cidade real, né? Ou seja, a dinâmica da cidade, a forma de crescimento da cidade, que ela mesma vai encontrando suas configurações, né? Então, exemplos desse tipo se encontram em todos os municípios brasileiros, né? Onde, eventualmente, em determinados territórios, eles são planejados para um bairro modelo ou para uma eventual vocação à beira-mar, ou enfim. E o próprio crescimento, a própria demanda, a própria pressão vai transformando aquele ambiente, né? Deixa eu pegar nós tivemos uma defesa um mês atrás, e na defesa dessa dissertação, não foi uma qualificação, ainda vai haver defesa de dissertação, mas se tematizava o plano de Lúcio Costa para a Barra da Tijuca, por exemplo, né? Então, em relação a um determinado modelo, é claro que circunscrevendo, relativizando, em se tratar da época em que o projeto foi feito, né? Então, há uma construção, que essa construção ela visa uma determinada perspectiva, e a mesma Barra da Tijuca, que ainda mantém muito do projeto original do Lúcio Costa, né? Toda a política de manutenção das restingas já estava prevista pelo Lúcio Costa, ainda que não com esse nome, né, de restinga, mas ele já tinha uma perspectiva da importância da preservação ambiental em relação ao conjunto do desenho arquitetônico, né? Então, em certa medida, graças a esse olhar de vanguarda, muito do contexto da Barra da Tijuca mantém algumas características ambientais. Mas é certo que, por exemplo, a previsão do crescimento de Jacarepaguá foi subdimensionada, só para utilizar um dado, né? Não se achava, por exemplo, que haveria uma explosão de classe média, classe C e D na monta que ocorreu, né? Então isso vai criando características que passam a ser próprias da dinâmica da cidade, e daí a exigência de configurações que passam a ser bastante diferenciadas daquele plano que se deu em determinado momento.
Eu falo isso para dizer também que a ideia que é colocada através de um plano diretor, a ideia do plano diretor, ele não é nova, né? Mas se consagra, por assim dizer, juridicamente, através do Estatuto da Cidade em 2001, então retoma, ganha juridicidade, né? É uma espécie de judicialização da sociedade em relação ao planejamento urbano. Mas esse plano diretor, ele é previsto para ser algo permanente. Na realidade é essa. Nenhum plano, ele opera mudanças, né? Como a Angélica ontem defendeu a dissertação dela também sobre a questão urbana em Macaé. E a Angélica, essa nossa aluna, ex-aluna, que agora é mestre, ela utilizou uma expressão que eu achei muito curiosa, que ela falando: a lei não é um livro de mágica, né? Que você fala, tipo Harry Potter, né? Você pega a lei e fala e tudo acontece graças à lei. Não é assim, né? A lei muitas vezes é até um fetiche, né? Até para juristas, e ela só ganha concretude se houver participação social, né? Se houver projeto político, se houver enfim, uma série de engrenagens, né, que eu chamaria de uma série de tecnologias democráticas, né, que são necessárias para dar facticidade, né? E, enfim, ou seja, por isso o plano diretor, quando ele fala que deve ser revisto a cada 10 anos, não é, enfim, aquela questão de uma celeuma que temos que fazer um plano diretor novamente. Não é isso, é que a cidade é para ser pensada continuamente. Na verdade, a cada dia ela é refeito o plano diretor. Na verdade, quando se fala que tem que ter um conselho democrático, né, na linha de conselho das cidades, no caso de Niterói há vários conselhos, o que mais se aproxima do perfil do planejamento urbano é o conselho de planejamento urbano, o CONPUR, né? Mas há certamente vários outros conselhos que trabalham na mesma direção, Conselho de Ambiente, Conselho de Orçamento Participativo e outros mais. Mas a ideia dos conselhos é essa, ou seja, há representantes da sociedade civil que estão ali demonstrando que não vivemos numa cidadania tutelada, ou seja, não é o Estado que determina, o cidadão simplesmente abaixa a cabeça, mas é uma sociedade que está no comando, participando ativamente, né, deliberando, trazendo a público as grandes questões do município para caminhar juntos, né? Quer dizer, esse é o ideal democrático, esse é uma linha de alto grau de tecnologia democrática, né? Então essa cidade oculta, né, essa cidade que está nos seus cheiros, nos seus bueiros, nos seus recantos, nos seus subúrbios, né, nas suas favelas, né, que tem a sua pulsão, a sua cultura, a sua realidade, a sua forma de organização, muitas vezes é altamente particular, né? É o caso todo das favelas. O Rio de Janeiro, nos últimos 10 anos, é simbolizado pela história das suas favelas, né? As favelas ganhando voz, né? Nessa história nossa recente. E estão ganhando voz porque demonstra, até alguns anos se falava de poder paralelo. Hoje se fala que esse poder paralelo é o poder das comunidades em se auto-organizar, né? Não é que não exista legislação ou esteja no tráfico, isso é uma leitura tendente a certas correntes de criminologia, mas correntes mais propriamente voltadas a uma questão de democracia, vamos falar de que há sim experiências de legislação, de planejamento nas favelas, né? Então, temas como se fala aqui, temos que ver a questão do direito para a regularização fundiária. É muito comum ainda achar que o advogado é uma criatura que pensa de forma técnica como uma máquina, então vai aplicar a força da lei ou alguma coisa parecida com isso. Eu sinto dizer que praticamente não existem mais esse tipo de advogado, né? Os advogados hoje, pelo menos é o que a gente procura aqui na Faculdade de Direito, é que eles tenham uma noção crítica sobre espaço e território, de tal modo a pensar a relativização das regras a serem aplicadas em caso concreto, né?
Não dá para chegar com a letra fria da lei e aplicar em caso de regularização fundiária, em uso capião coletivo, enfim, sem trabalhar questões de enfrentamento dogmático que permitam que determinado modelo de planejamento, determinadas culturas, tenham a garantia de reconhecimento à reação, que no fundo é uma reação daqueles que não, sem voz, sem participação cidadã, constroem outras formas alternativas. Então, no fundo, é uma questão altamente complexa e, com isso, eu encerro essa apresentação, né, para chamar a atenção para essa cidade visível, essa cidade que se inventa para além dos projetos do Estado. E com isso eu passo a palavra à Verena Andreatta, a secretária de Planejamento Urbano de Niterói. Eu começo então aqui a falar dessa política, dessa lei que tem apenas 1 ano e pouco, que é a Lei 12.587, cujas diretrizes então são a priorização dos modos de transportes não motorizados, em detrimento dos motorizados, políticas de transporte público coletivo. Parece que o Brasil acorda, né, com essa nova política, acorda para perceber que nossas cidades necessitam desse transporte público mais integrado, né, nos modos de serviço e na priorização desse transporte público coletivo de uma forma mais estruturadora no território. Então, são atribuições da União fomentar e implantar os projetos de transporte coletivo de média capacidade. Quer dizer, hoje 85% da população brasileira vive em cidades e então essa política chega já no momento em que as cidades já explodiram, né? E sem essa oferta de transporte coletivo de média e grande capacidade. O metrô é um sistema que é caríssimo, né? As cidades não puderam, quer dizer, na sua grande maioria, implantar seus sistemas de metrô e outras alternativas estão sendo estudadas pelo governo federal. E cabe então a atribuição do município, caberá a nós planejar, executar e avaliar as políticas que estão sendo traçadas a nível nacional e, inclusive, implantar projetos de mobilidade na cidade. Aqui para Niterói, um dos assuntos que nós estamos discutindo ainda a nível interno da nossa prefeitura, né? Nós estamos apenas há 4 meses no governo, mas eu trouxe conosco um especialista, que é o Renato Barandier, em transportes. Eu tenho alguns estudos sobre mobilidade também, quer dizer, me formei também nessa nova ciência aí, né, que a mobilidade ela vem sendo estudada a nível também mais europeu, com as políticas de mobilidade que são dessa última década. E então eu trago uma ideia para Niterói, uma ideia de um semianel de contorno, né, que eu vou explicar agora num outro desenho. E esse semianel ele vai estruturar também as operações de centralidade e de reforma urbana. Quer dizer, essa nova infraestrutura entrando em Niterói, como são os projetos anunciados pelo governo, como a Transoceânica e a Transniterói, elas poderão conformar esse anel como conceito de como funcionará esse transporte público na cidade. E, sobretudo, que essas infraestruturas elas entrem também pensando nas ruas de acesso a elas, né? A reforma dessas ruas da cidade como um todo, principalmente no entorno das estações, são importantes e é o que eu estou chamando de portais da mobilidade. Cada infraestrutura nova que está sendo planejada, como a Transniterói, a Transoceânica e o VLT entre Charitas, que é um bonde moderno entre Charitas e o centro, que eles não sejam pensados da porta para dentro, não sejam pensados só como esse eixo que leva a população de um lado para outro, mas que todo o conjunto de ruas que dão acesso às paradas de ônibus e às estações, elas sejam pensadas como, digamos, portais. Então, são aqui elencados na
vocês podem ver aí, como eu falei, o VLT da Amaral Peixoto e Roberto Silveira, com uma ideia ainda que estaremos estudando até o final do ano, ruas, sobretudo no centro, né, ruas especializadas para rotas de ônibus e eixos exclusivos para pedestres com ampliação de calçadas. Na realidade, hoje o nosso pedestre em Niterói está muito sacrificado, não tem faixa, não tem sinais, enfim, nosso diagnóstico é que realmente Niterói está mal servida desses espaços, né, de um pensamento para o pedestre. E eu creio que com essas ideias, né, desse semianel e desses espaços e essas ruas melhores pensadas e estruturadas, nós possamos constituir um manual do espaço público, né, que seja um pouco mais ambicioso do que o próprio anel, ou do que o próprio manual que foi feito da calçada acessível, que tinha um foco muito importante também nas pessoas portadoras de deficiências, mas acredito que esses espaços públicos eles tenham que ser pensados no conjunto, não só para aqueles que são portadores de deficiência, mas também na sua iluminação, na papeleira, o mobiliário público adequado. Muitas vezes a gente vê a desproporção entre equipamentos de bancas de jornais, paradas de ônibus, etc., em ruas tão estreitas, né? As próprias jardineiras, etc. Falo aqui então da Transoceânica, que já foi publicada aí nos jornais da cidade, e na realidade a ideia, como vocês podem ver aqui, a Transoceânica é essa linha amarela, ela vem do Cafubá, do Engenho do Mato até Charitas, com a passagem por um túnel, e a ideia, vou voltar aqui, a nossa ideia com esse eixo, né, vermelho, que é a Transoceânica e a Transoceânica amarela e a Transniterói vermelho, é que todo o trânsito que vem da área leste, ele possa ser conduzido por transporte público de BRT, que é o Bus Rapid Transit, né, que são os ônibus biarticulados com uma capacidade média de transportar população por transporte coletivo. Então seria essa estrutura urbana em que, digamos, a gente atenderia a região oceânica por transporte público e também nesse canal a gente atenderia o veículo privado. Não vamos nos iludir que do dia para a noite a gente vai fazer política de dissuasão do uso do automóvel, que todo mundo vai deixar o automóvel em casa, porque é uma grande mentira, porque o automóvel foi entronizado como um meio de transporte espetacular, né? A pessoa sai de casa, entra no seu automóvel e, em teoria, pararia onde quiser, né? Chega no seu trabalho, chega para fazer sua compra, mas é um modelo que hoje está absolutamente condenado, porque as cidades não têm capacidade para abrigar a quantidade de automóveis que hoje, contraditoriamente, a política nacional estimula e anima a ser usado, né? Então, nós acreditamos que esse semianel, né, aqui de transporte da Transoceânica, que se formado entre a Transniterói e a Transoceânica, ele vai ser, digamos, um indutor do transporte coletivo, do transporte privado, com garagens subterrâneas, etc., que parariam a população para um transbordo com as barcas até o Rio de Janeiro, que é, digamos, o grande fluxo pendular aí de casa a trabalho. E com isso nós evitaríamos, né, essa ideia do semianel é evitar que aqui na área, digamos, densa, consolidada, a Niterói, digamos que a Niterói, essa cidade compacta, né, que basicamente ali tem Caraí, Santa Rosa, etc., e o próprio centro, evitando que os automóveis entrem e atrapalhem a vida da cidade, digamos, mais consolidada, né, que é a cidade que hoje clama, pelo que eu tenho entendido aqui, clama por uma melhor qualidade de vida. Bom, então, esse contorno viário permite interceptar e desviar o trânsito que vem do exterior para a própria cidade, criar percursos externos de comunicação entre bairros, descarregando também carros do interior, quer dizer, evitando
ao máximo carros dentro dessa Niterói, que eu chamo aí da cidade consolidada, cidade formada aí pelo centro, Icaraí, Jardim Icaraí, etc. E esse contorno viário, o que ele vai gerar para a cidade de Niterói? Novas praças, polos de atividade. Quer dizer, é uma avenida que esses BRTs, nós estamos pensando que eles não passem pela cidade destruindo, como as antigas estruturas rodoviárias, entram na cidade destruindo o território, não estão nem aí para o que acontece, né? Então, foi fruto da minha observação, o próprio Francisco da Cruz Nunes, não existe nenhum elemento urbano. As pessoas conhecem pelo DPO, a esquina do DPO, a esquina do shopping tal, etc., ou posto de gasolina. Na realidade, o que a gente quer que essas novas estruturas entrem criando praças, largos. Hoje chega-se no Largo da Batalha, me surpreendi. Onde está o Largo da Batalha? Quer dizer, eu falo também como uma pessoa que chegou de fora e desconhece a estrutura urbana. Então eu chego aqui e vejo que o largo não existe, e vejo que os pontos centrais, eles não são praças, não são ruas, quer dizer, principalmente nessa cidade oceânica que aconteceu sem o planejamento. Então, a nossa ideia é de que essas Transniterói e Transoceânica entrem formando ambientes urbanos de qualidade, com praças, largos, rótulas que sejam, digamos, de leitura para um cidadão, leituras físico-urbanísticas, né? Não aquele lugar porque tem o shopping, porque tem isso ou aquilo. Então, a ideia também é que essas infraestruturas construam valores urbanos importantes para a cidade. E por isso que também essas novas praças, esses cruzamentos, etc., nós poderíamos associar com operações urbanas. Quer dizer, são locais onde o transporte coletivo vai atender, na ideia, adensar melhor essa região oceânica e também a própria área de Pendotiba, onde passa a Transniterói. E nesses pontos de cruzamento a gente pode valorizar e captar mais-valias, captar com operações urbanas que gerem ambientes também com edificações novos usos residenciais ou equipamentos, etc., que conformem espaços singulares nesses percursos. Enfim, a ideia como toda é gerar riqueza urbana nos bairros atravessados e nos acessos. Então está aqui um pouco a ideia, né, desse semianel que eu estou chamando, né, e que está ali em vermelho e com essa ideia de que os fluxos todos seriam conduzidos, evitando que se entre na cidade central por automóveis, evitando ao máximo esse percurso dentro dessas vias estreitas existentes. Então, o que eu vejo com essa nova organização é que a gente vai criar uma nova organização da cidade, com novas centralidades, e novas centralidades apoiadas sobre um transporte coletivo de qualidade. Ele vai, de alguma maneira, gera inclusão social, né? Como consequência. Mostro aqui alguns exemplos de ruas em que, por exemplo, essa avenida, são avenidas tiradas enfim, de exemplos europeus e brasileiros também, mas uma avenida, quando passa, ela pode criar praças na parte superior, na superfície, né? A forma como essas avenidas entram dentro da cidade, elas podem gerar espaços de qualidade. Então, mostro aqui alguns exemplos que tem que ver com o desenho urbano que se quer numa cidade com qualidade. Esse é um outro exemplo de uma estação em São Paulo, no bairro ali do Moinho, em que a barreira da linha de trem, com uma estação ferroviária, em que se enterra e se cria uma permeabilidade, normalmente que seria uma barreira. Normalmente essas linhas de ferro são barreiras no território. No caso, elas enterradas, elas permitem uma permeabilidade entre as ruas, né, de um lado e do outro, né? E com o remanejamento
desses entornos, normalmente eles têm que ser reestudados como um todo, porque tem muitas áreas sobrantes, muitos trilhos que ficam em desuso, e são áreas que podemos captar também para criar uma maior densidade e novas edificações, uso residencial, etc. Enfim, também um exemplo que eu comento, né, de que essas novas estradas aí que entram na cidade, elas podem ser pensadas como avenidas urbanas para criar praças e ambientes urbanos de qualidade. Aqui, em relação aos portais da mobilidade na área central de Niterói, nós estamos pensando nessa construção de um VLT, quer dizer, um veículo leve sobre trilho, um bonde moderno, né? Também pensamos nessa região central políticas de dissuasão do uso do carro, com limitações para a circulação rodada no centro, e percursos amáveis para bicicleta, pedestres e ciclovias, atendendo não só, acho que é uma demanda da própria cidade, mas ao plano de mobilidade a nível nacional que prevê atuar mais sobre os veículos, sobre os transportes não motorizados. Bom, aqui então são projetos, né, de concentração dos eixos dos transportes coletivos. O VLT é essa linha que está aqui em azul, entre Charitas e o centro. Como eu falei, nós estamos estudando qual será a demanda e os custos, e provavelmente vai ser uma proposta de manifestação de interesse que empresas privadas deverão oferecer para a Prefeitura de Niterói. Bom, um VLT é um veículo moderno, com qualidade bastante comprovável. Essa própria foto mostra uma avenida, no caso de Barcelona, um transporte não poluente, que passa na cidade de uma forma amável, uma forma combinada, numa avenida bem projetada, que você vê o ônibus, carro, moto, ciclovia, pedestres, onde todos os meios, né, estão sobre esse eixo. E a cidade é uma cidade amável, enfim, e agradável de se viver. Então, é um pouco essa ideia que a gente está trazendo para que o projeto do VLT aqui em Niterói também chegue de forma amável, de forma a compatibilizar os vários usos no mesmo espaço. E para isso precisa se estudar, né? Precisa se estudar qual é a especialidade de cada rua, se ela deve contemplar todos ou parte desses meios motorizados. Então, a ideia é ter uma organização clara dessa rede de distribuição veicular, né, privilegiando aqui o transporte coletivo. Em roxo seria o semianel, do qual eu falo, em verde ali seria, então, o transporte do VLT, e claro, essas vias verdes também, né, as transversais, entre Largo da Batalha, São Francisco, Santa Rosa, etc., vão continuar sendo vias para uso, para ônibus e carros também, mas, de uma certa forma, elas são já o que existe hoje, e a ideia é só melhorar a condição delas, né? O espaço de circulação do centro também, a gente prevê a criação de um anel que contorne toda esse quadrado, né, que formado pelo centro, pelas ruas Feliciano Sodré, Rio Branco, Amaral Peixoto, Conceição, Marquês de Paraná. Quer dizer, tentar também que esse centro ele tenha, digamos, uma rota periférica, evitar ao máximo que os carros penetrem, que os ônibus penetrem, tentando que esse anel aí em torno do centro, ele possa contorná-lo de uma forma estruturada, não bagunçada. Para tanto, tem várias cidades do mundo estão adotando esse sistema de enfrentar circulações no interior, quer dizer, evitar que o centro tenha ruas que você passe de um lado para o outro e congestione o centro como um todo. Então, a organização em quadras, né, como está ali em superquadras, na realidade,
especializando, talvez aquelas, assim, aqui um projeto ainda não está detalhado, mas se a gente olhar o quadro ali na figura 3, destinar o que é transporte periférico com ônibus, o que seria transporte por VLT, quais seriam as ruas especializadas para ciclovia, e no centro de Niterói todos nós sabemos que são ruas muito estreitas, né? Então a gente tem que especializar cada rua. Não dá para querer botar tudo na mesma rua, todos os meios de transporte na mesma rua. Mas isso ainda é um projeto, ainda trago uma ideia conceitual, porque esse projeto está sendo estudado e vai ser melhor detalhado no seu momento. Enfim, esse conceito também foi um estudo que eu tive a oportunidade de realizar para o centro de São Paulo, uma cidade muito mais complexa, né? Acho que é a cidade brasileira mais complexa de todas do Brasil, também com essa ideia de criar um anel periférico, evitar circulação, ao máximo de circulação no centro da cidade, porque o centro denso é onde as pessoas têm que circular com qualidade, com tranquilidade, e provavelmente vai ser um centro com ruas de pedestres. É o que a gente ambiciona, que o transporte não motorizado seja o adequado para o centro de Niterói. Bom, então, como ideia principal, que os projetos de ruas sejam bem adaptados nos lugares, que criem ambientes amáveis para as pessoas andarem, né? Acho que a ênfase no não motorizado vai ser permanente aqui durante a nossa gestão. É uma luta difícil, são conceitos muito difíceis de serem implantados numa sociedade aqui onde a gente entronizou o automóvel, mas a gente tem que começar pouco a pouco, né? Aqui mostra alguns exemplos desses exemplos. Em São Paulo também, projetos de compatibilização de transporte de massa, BRT, pedestres, etc. E, como eu falei, sempre também prevendo essas ruas com a sinalização semafórica e peatonal elegível. No caso, era um complemento desse projeto feito para São Paulo. E especializar as ruas, muitas vezes aqui a cultura local diz, olha, não cabe, não dá, o espaço urbano não é suficiente e tal. Ele não é suficiente se ele não for bem desenhado e se a gente não tiver os instrumentos necessários. Então, no caso, o que nós estamos tentando também trazer para essa nova Secretaria de Urbanismo e Mobilidade, trazer, digamos, as ferramentas adequadas para poder analisar. E existem softwares de simulação de trânsito que poderão indicar, né, essa melhor especialização do que seria cada uma, de como ficaria cada uma das ruas do centro. Então, são projetos que a gente traz conceitos como ideia, como uma diretriz agora de funcionamento da cidade, e para sua implementação vamos precisar ainda de alguns meses de mais estudos, de melhor detalhamento. Bom, é isso aí. Se tiver qualquer dúvida, estou à disposição. Você apresentou, Verena, as ideias, né, que eu li como primeiras ideias de um estudo, né, de transporte, e a gente acabou, quer dizer, tivemos o fechamento de um governo que contratou, né, o escritório Jaime Lerner, pagamos bastante do nosso IPTU, foi para a remuneração desse plano, que a gente, é verdade, não conhece muito bem, mas a minha pergunta é, até que ponto, quer dizer, está sendo utilizado, como é que está sendo usado, ou se não está sendo usado, o que foi feito com ele, como é que está essa ligação com essas ideias anteriores e que a gente já tem uma parte delas, uma minúscula parte implantada. Um mergulhão, que é uma coisa importante. Eu li o plano do Jaime Lerner, quer dizer, nós consideramos o planejamento como uma sequência de vários planos, né? O Jaime Lerner, ele herda de um planejamento anterior, que é o PDTT, né? As ideias e tal, os conceitos dos BRTs, BRS, que foram implantados, como você mesmo falou, de uma forma limitada. Na realidade, o plano do Lerner não contemplava essa novidade da Trans-Niterói Transoceânica do VLT, né? Eram modelos que estavam aí em discussão, em debate, pelo que eu entendi
nas secretarias da Nititrans, no pessoal do transporte, etc. Mas o nosso entendimento na secretaria é de que esses novos eixos, esses novos modais de transporte são uma novidade, né, na cidade. Então, e uma novidade até também porque tem que repensar todo o sistema de ônibus, né? Na realidade, reduzir ou enxugar ou racionalizar melhor o sistema de ônibus é o que está se pensando agora a partir do BRT e do VLT. Então, quer dizer, como planejamento fica como ideias, fica como as caixas de ruas que o Lerner usa, que o Lerner tem uma proposta o menos rodoviarista possível, mas mesmo assim ainda herda um modelo de demanda, né? Eu venho com um conceito um pouco diferente. A gente tem uma cidade que a gente oferta que tem um espaço limitado. Então, o enfoque da demanda é, se eu perguntar para cada um aqui, vai dizer, não, nós somos uma família de casal e 4 filhos, eu quero 4 vagas na garagem, né? E a demanda, quer dizer, o enfoque da oferta, nós não podemos ofertar 4 apartamentos com 4 vagas na garagem, né? Então, eu vejo que a gente herda o planejamento, sim, ele está sendo estudado, absorvido nos seus pontos positivos, mas esses 2 aspectos aí de 2 modais diferentes, ele exigem da gente um novo tipo de planejamento. E é com isso que eu vou trabalhar daqui para frente com a minha equipe. Sim, eu sei que você está fazendo ainda um estudo, mas eu gostaria de saber se você levou em consideração, já pelo menos assim em termos de pesquisa, a influência da demanda de São Gonçalo que passa por dentro de Niterói. Eu sou morador da região oceânica, por exemplo. Quando foi feito aquele corredor viário lá no Fonseca, isso foi claro para a gente. Na Caetano Monteiro, você vê assim, a quantidade de carros que vêm de São Gonçalo, que vêm de Maricá, que não é o eixo, né, do centro de São Gonçalo, né, que vem em Alcântara, que vem de Maricá também, que teve um crescimento muito grande, e que as pessoas estão cortando por Niterói ali pelo Largo da Batalha, enfim, para fugir do Fonseca, né? E teve um acréscimo assim, absurdo de tráfego assim, que a gente nota, e isso aí é um pequeno, né? Mas fora assim, toda a passagem que Niterói representa para essas pessoas que vão para o Rio, né? Então tem um impacto aí também, tem que ser pensado, quer dizer, não Niterói como uma única cidade que vai atender sozinha só a sua população. O PDTU está sendo finalizado agora dentro de mais de 2 meses. Ele estava previsto para ser finalizado agora em maio. Me parece que já há 3 anos que se faz esse plano de desenvolvimento metropolitano, né? Nós também estamos esperando um pouco do governo do estado, que é quem dita a política metropolitana, para entender como é que é esse processo da venda, enfim, todo o problema de Maricá, de São Gonçalo em relação a Niterói, e também como é que todo esse sistema se complementa aí com o Rio de Janeiro, que é o foco principal do destino das pessoas, né? Enfim, nós estamos aguardando também um pouquinho mais desses estudos. O governo do estado, eu tenho estado com os técnicos que estão estudando um monotrilho. O metrô parece que já caiu, não vai ter mais metrô de São Gonçalo para Niterói, quer dizer que é o transporte de massa que resolveria esse problema mais do coletivo, né? Me parece que foi abandonado porque o custo ficou alto, então se está estudando um transporte de média capacidade, que é o monotrilho. Enfim, eu sinto que também o Estado ainda não se decidiu entre o monotrilho e um outro BRT vindo de São Gonçalo. Então, a gente vai ter que aguardar essa política mais metropolitana ditada pelo governo estadual. Mas nós estamos atentos, estamos tentando ter alguma coordenação com esse grupo estadual. Boa tarde. Num sentimento bastante pragmático, todas as coisas que foram apontadas ali, elas são muitíssimo interessantes. Aliás, todas as soluções apresentadas, né, pensadas para uma cidade, ainda mais uma cidade cuja mobilidade é caótica, torna-se interessante, né? Torna-se
desejável. A gente pensa depois do desejável que nós queremos fazer com vontade mesmo. Mas a minha pergunta é pragmática. Quais daquelas questões que foram colocadas ali são previstas para este mandato, para este governo? Da onde sairiam esses recursos? E, principalmente, o que se tem ali que não é factível no primeiro momento? Né? Então, são 3 questões. Primeiro, seria de onde vem o dinheiro. Segundo, quais desses projetos apontados, interessantíssimos, são plausíveis de serem feitos ainda nesse mandato de 4 anos? E o que se vai fazer, né, com essa programação, né, se não conseguir fazer dessa vez? Vai ficar igual o projeto, né, do Lerner, que vai ficar passando de um lugar para o outro, bonitinho. Olha, tá aí, mas a gente não vai fazer muita coisa não, né? Minha pergunta também é pragmática. Quais são os fóruns de discussão, além da conferência, dessas propostas de mobilidade da cidade? A minha pergunta já não é tão pragmática, mas é uma grande preocupação, na medida em que eu percebo Niterói com um pensamento provinciano, no sentido em que a gente fica tentando resolver uma questão interna, quando o grande problema do trânsito em Niterói é a ligação com o Rio de Janeiro, e a gente fica atrelada a um governo do estado que a gente sabe o que é, né? Então, a questão CCR, a questão hidroviária, a questão barcas para São Gonçalo, a questão metrô, e eu acho que Niterói, com quase 500 mil habitantes, hoje continua pensando em botar florzinha no canteirinho da rodinha do nhanhanhã, entendeu? Eu acho que a gente precisava ter soluções macro. E aí eu não sei que poder, e aí eu fico achando que Rodrigo Neves, colega de Sérgio Cabral, que possibilidade haveria, você estando no governo, de se conseguir implementar alguma coisa de verdade, entendeu? E a gente parar com essa brincadeira, porque a gente fica sofrendo um trânsito o tempo inteiro, a gente fica refém dos empresários de ônibus em Niterói. Então vai se implantar um BRT capenga por conta de não se desmontar uma estrutura empresarial em Niterói, que a gente sabe disso. A gente tem um bilhete único que foi aprovado há 2 anos atrás, que é um caos, para não dizer um roubo, entendeu? E fica tudo assim um jogo de faz de conta, ninguém percebe, todo mundo paga e vai ficando ruim, e é isso mesmo, entendeu? Então, assim, eu fico muito agoniada, porque eu fico vendo projetos atrás de projetos. O mergulhão é uma solução absolutamente meia bomba, porque ele liga nada a lugar nenhum, entendeu? Então, tudo é um pouco, tudo é uma falácia, e eu gostaria muito de colocar esperança em você, Verena, para a gente poder ter alguma coisa de fato, alguma coisa integrada. É um desabafo, porque eu não sei como que isso vai poder ser feito, entendeu? Eu acho que a questão da Mariana, eu acho que é fundamental, que é a questão da gente poder ter mais espaço de discussão. O projeto Lerner, por exemplo, em absoluto foi demonstrado à cidade, ninguém conhece o projeto Lerner de verdade, entendeu? Então, assim, a gente vem de um governo que foi o pior possível, e eu, sinceramente, eu não tenho muita esperança não, porque eu não estou vendo de verdade nenhuma grande modificação, mas eu gostaria muito, eu torço para que isso possa acontecer. E aí eu torço para que o link Cabral-Rodrigo, que desde campanha eles estão vinculados com Dilma e tudo mais, que isso possa criar soluções um pouco mais efetivas e acabar com essas soluções provincianas, entendeu? Em que é tudo pequenininho e o grande problema é que a São Gonçalo, além de tudo, além da especulação imobiliária, que Maricá, São Gonçalo com a ligação para o Rio de Janeiro. Boa tarde, vou me apresentar. Eu moro no Morro do Cavalão, sou presidente de associação. Eu estou aqui para participar, estou na presidência e a gente sabe a dificuldade que a gente tem na nossa comunidade.
Gostaria de saber, o secretário, se tem algum projeto plano inclinado para as comunidades da parte alta, porque é bom revitalizar o centro, é bom alargar a rua, e se vocês têm um projeto também, que a nossa comunidade, ela está sendo tomada por casa, que daqui a pouco nós não vamos poder ter uma SAMU na porta da nossa casa, porque as pessoas estão construindo, fazendo garagem em cima de calçada, fazendo puxadinha, porque isso é um dever da prefeitura fiscalizar. A associação representa a comunidade, então eu sei quais são as nossas dificuldades na comunidade. O esgoto, como o professor Wagner falou, está precária, a iluminação está precária. Eu penso, estou pensando daqui a mais 5 anos, porque a comunidade não tem como mais fazer habitação, e tem mais de 300 crianças. Daqui a pouco, onde vai morar essas crianças? Entendeu? Então, minha preocupação é pensar no futuro, porque reivindicar o centro, fazer mergulhão, fazer túnel, é muito bom. Mas quem mora na parte alta também precisa de uma ajuda. Muito obrigado. O BRT da Transoceânica, ele já está com a verba designada e autorizada pelo governo federal, está dependendo agora de uma autorização da nossa Câmara de Vereadores, e nós estamos com os estudos bastante ainda preliminares, mas vamos avançando. Dia a dia nós estamos avançando no projeto do túnel, do encaixe físico do BRT da Transoceânica. Nos foi destinado 300 milhões de reais, aproximadamente 300 milhões de reais. Já demos entrada na licença prévia do INEA. Enfim, se há uma realidade que vai acontecer agora e é com a qual eu gostaria de dizer, eu vejo realmente que não é nenhuma, quer dizer, que será uma realidade, é o BRT da Transoceânica. E nós estamos também estudando já também o sistema de ônibus. O BRT evoluiu muito nos últimos 10 anos, mudou muito o tipo de ônibus, o tipo de modo de operação, etc. Então, vai ser realidade, vai ser discutido no Compur, nos fóruns adequados, vamos ter audiências públicas, ou seja, nós aproveitaremos todas as oportunidades, assim que o projeto já estiver mais avançado, mais detalhado, para explicá-lo. E Cíntia, realmente eu entendo a sua preocupação, de que uma prefeitura se preocupa com a calçada livre, a florzinha no jardim, que você comenta como uma operação, você faz uma certa crítica, como se fosse uma operação menor, pequena, diante do grande desafio que é integrar Niterói junto aos sistemas de transportes aí do Rio, metropolitanos, e planos que vêm sendo elaborados e não são discutidos, não são efetivados. Eu acho que esse governo tem sim um casamento com o Sérgio Cabral, está aí sendo anunciado, O prefeito tem tido apoio, porque a prefeitura se encontrou muito com muitos problemas, Afinal de contas, o mergulhão estava aí, nós vamos ter que dar uma solução, ou sim, não podemos deixar ali aquele mergulhão sem uma solução, e o prefeito está com um compromisso. Pedimos auxílio à EMOP, a Empresa de Obras Públicas do Estado, que nos ajudou a realizar as sondagens necessárias. Foram obras feitas sem projetos, que é uma questão que eu venho lutando dentro da própria secretaria, tentando conseguir mais recursos humanos e de verbas também, as existentes, as poucas que nós temos, para trabalhar o projeto urbano. Então, a minha luta vai ser essa, quer dizer, se tem alguma coisa que eu posso fazer de diferente em relação, talvez, às práticas anteriores, é realizar projetos que sejam discutidos, projetos factíveis, projetos que considerem as pré-existências, que considerem a memória da cidade, e é com esse, digamos, com essa vontade, esse é o meu desejo de trabalhar com essa nova equipe do governo Rodrigo, que, enfim, que tem buscado um trabalho transversal, e por isso a nossa preocupação. Até as pessoas na minha própria secretaria perguntam: lá vai você de novo para a calçada livre, ou passear na calçada? Eu digo: vou, porque eu sou uma secretária de urbanismo que estou preocupada com o espaço público da cidade. Estou preocupada, assim, desde o detalhe de como é o espaço de uma Moreira César, de uma Pereira da Silva. Agora nós vamos estender
a calçada livre para bairros mais da Fonseca, Barreto, etc. Mas o urbanismo não é só arquitetura. A nossa secretaria era muito voltada a licenciamento, licenciamento, licenciamento. Então, hoje, a gente traz uma nova visão de licenciar, sim, porque, né, os empreendedores estão lá buscando aprovar seus projetos, a cidade necessita de prédios comerciais, habitacionais, etc. Mas eu acho que uma secretaria de urbanismo tem que garantir o que é público, o que é coletivo, que é o espaço público. Então, é com essa filosofia que eu pretendo trabalhar e não sei se te dá algum alento, mas pelo menos buscaremos apresentar todos esses projetos no Compur, que é um fórum, acho que adequado, né, para essa discussão. Bom, vou ter que realmente deixá-los e, Wilson, você me desculpa, que realmente agradeço o convite, que então também me desculpa, mas vamos ter outras oportunidades, que o mundo não acaba hoje, nem nessa nem na quinta conferência, né? Muito obrigada. Obrigado, Verena.